canal e hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras favoritas de 2025 e sim, são minhas leituras favoritas, não melhores leituras, porque aqui eu vou falar pra vocês daquelas leituras que ficaram comigo, que me tocaram de alguma forma e não necessariamente que são as melhores obras literárias, até porque eu não sou nenhuma crítica literária pra fazer isso. E então aqui, ó, tudo depende do meu gosto e da minha opinião. Então, pra começar, eu já queria falar pra vocês sobre essa obra aqui, que é um mangá chamado Game Pés Descalços. Eu não finalizei essa série, tá? Eu reli esse aqui, reli o segundo também, que eu já tinha lido em algum momento, mas eu não consegui dar segmento na série. Quero ver se eu faço isso esse ano. E aqui a gente vai ter a história desse menino, né, que ele vai demonstrar aqui como era o Japão ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem nesse primeiro volume, por exemplo, uma prévia ali de como que era, como estava sendo a vida do povo japonês mesmo ali durante a guerra, como estava sendo difícil, a escassez de alimento e como, digamos assim, que esse povo foi doutrinado de uma tal forma a não pensar e seguir cegamente o seu líder que ninguém questiona por que eles estão nessa guerra, porque de tudo. E aí a família do Gen, o pai dele especialmente, é uma pessoa que é muito vocal de falar que ele é contra essa guerra, que não vê sentido nessa guerra, e por isso a família dele é muito, digamos assim, deixada de lado ali por aquela sociedade local e etc. E aí, nesse contexto todo, eles moram onde? Em Hiroshima. E nós vamos ter o que? A bomba de Hiroshima, e a gente vai acompanhar aqui todas as consequências. E aqui a gente tem realmente mostrando, logo depois da bomba, esse quadrinho é bastante gráfico, então ele vai mostrar mesmo o que acontecia no corpo das pessoas e também vai nos contando a história de forma a mostrar como o ser humano perde a sua humanidade em determinadas situações. É um quadrinho pesado, mas um quadrinho necessário, até porque tem gente aí justificando, né? Justificando o presidente dos Estados Unidos entrar na Venezuela, prender presidente de um outro país. Ninguém aqui tá dizendo que Maduro tá certo, ninguém tá aqui defendendo Maduro. Nós estamos falando sobre soberania nacional e estamos falando sobre desculpinhas para gerar uma guerra. E uma guerra, gente, uma guerra ela não tem resultado positivo para ninguém. Em termos de população de país, para ninguém. Pode ter lá para algum interesse externo maior, mas para a população do país é só sofrimento e tristeza. E a gente deveria aprender com o nosso passado e a literatura, a arte nos ajuda a entrar em contato com esse tipo de coisa e aprender um pouco. Mudando completamente de clima, né? Porque senão ninguém aguenta. Dia dos Desnamorados, da Cristiane Sócrates. Quem me acompanha já sabe o quanto eu me senti, sim, extremamente tocada por essa leitura, que eu acreditava que ia ser o quê? Um romance delicinha da Cris, porque a Cris escreve romances super gostosinhos, fofinhos, tô sempre lendo os romances dela, e eu achei que ia ser só mais isso, só mais um romance, tá? E talvez aí, pra você que leu esse livro, ele tenha sido só isso, mas não pra mim. Aqui ele é um romance, uma história que muito mais do que uma história de um casal, né? Que a gente tem aqui um cara que ele é cético com relação ao amor e uma outra que acredita muito no amor. Ele é um advogado de divórcio, enquanto ela tem uma loja para vender coisas de amor e etc. Mas pra mim muito mais que a história deles, que é muito linda. Ela tomando as rédeas para resolver as coisas no final é incrível, ela é uma mulher incrível, mas pra mim isso aqui é uma história de construção de família. E aqui ela é mãe adotiva de 2 crianças. E, gente, o que acabou comigo nessa história aqui foi a história a conversa que o filho mais velho tem aqui com o Ricardo, que também foi uma pessoa órfã, né? Ele cresceu como órfão. E assim, ai, gente, só de lembrar eu fico emocionada porque assim, o menininho ele se coloca numa situação que ele quer tanto que o irmãozinho dele tenha uma vida boa, ele acredita tão pouco que ele é digno de ser amado também. E não é falta dela não, tá? Porque ela é uma mãe incrível. É os pesos que a vida já deu para uma criança tão pequena. Ai, mas é maravilhoso, gente, lindo. Eu, se fosse vocês, eu lia. Lia mesmo. E assim, essa edição linda aqui, a Cris me mandou com tanto carinho, sabe? Eu fui falar com ela que eu queria comprar e ela acabou me enviando a edição como presente. E, nossa, eu tenho um amor muito grande por esse livrinho aqui. Depois, gente, mudando completamente de crime de novo, nós temos aqui quem? A estranha Sally Diamonds, que é um suspense, né? Que a gente vai conhecer a Sally, e a Sally, a gente já conhece ela numa situação muito estranha, né? O pai dela acabou de falecer, e ela colocou ele ali no negócio de incinerar lixo.
Por quê? Porque o pai dela falou pra ela um dia brincando, olha, se alguma coisa acontecer comigo, você não precisa fazer nada não, só me incinera. Ela levou a sério e foi. E aí a gente conhece essa figura, que é uma figura com muita dificuldade de ter uma relação social, muita fobia social, e a gente vai tentar entender de onde isso tudo veio, e a gente começa a ser apresentado para um passado. Então a gente acompanha aqui duas linhas do tempo, a Sally de agora com um passado que vai ter relação com a Sally. E assim, gente, que história pesadinha, viu? Assim, tem muitas coisas pesadas aqui dentro, mas o livro não é gráfico. Então, assim, não tem coisas gráficas. A gente sabe o que as coisas ruins aconteceram, as coisas pesadas aconteceram, mas não tem descrições gráficas disso. E é muito bom, muito bom. E o final, você fica assim, ai, sério. Mas não tinha como ter um final feliz pra essa história, né? Será que tinha? Será que teve? Não sei. Leiam A Estranha Sally Diamond, é muito bom. Mudando de clima de novo completamente, tenho aqui pra vocês Quarta Asa, uma fantasia que ficou muito famosa recentemente, né, gente? E aqui eu demorei um pouquinho pra começar a ler, mas, gente, eu li isso aqui num fôlego só. Ai, assim, é aquela farofa bem feita, sabe? Aquela farofa encorpada com muito bacon, sabe? É uma delícia isso aqui. É uma fantasia muito bem construída. A história por trás ali, da história mesmo, é muito bem construída. Tem todo esse mundo que vão abrindo elementos ali para você entender o que tá acontecendo, contexto político, etc. Que a gente tem a Violet, que é essa menina que ela é de uma família de Cavaleiros do Dragão. Esse Cavaleiro do Dragão aqui tá no alto da torre, digamos, da pirâmide social. Porém, no entanto, todavia, ela nunca quis ser Cavaleiro do Dragão. Ela treinou para ser escriba. Para ela, a vida dela estava definida como escriba, mas a mãe dela obrigou ela a entrar ali pra escola de Cavaleiros do Dragão. E qual que é o grande problema disso? É que apesar de ser o topo, né, da pirâmide social, ser Cavaleiro de Dragão, passar por essa escola não é uma coisa fácil, dado que mais ou menos 50% dos alunos morrem a cada ano ali da escola, fora o tanto que já morre logo na travessia inicial, ali tentando chegar à escola. E ninguém acredita muito na Violet, porque ela é magrinha, ela não tem um perfil de Cavaleira do Dragão. E o pior ainda é que quando ela chega lá, a mãe dela é extremamente famosa, tá? Uma pessoa muito importante. E ela foi responsável por castigar os rebeldes, os rebeldes que tiveram uma rebelião, e os filhos do rebelde, um dos castigos é eles entrar pra escola de Cavaleiros do Dragão. Como eu disse pra vocês, mas não vai dar prestígio? Mas o que o pessoal tá esperando mesmo é que eles façam parte dessa estatística de quem morre. E um dos grandes ali inimigos que ela vai encontrar ali dentro é o Xaden. E, gente, talvez o inimigo não seja tão inimigo assim. E que homem, minha gente, que homem. E aqui, gente, é uma romantasia com conteúdo adulto, tá? Então, eles vai ter sexo, quer dizer, aqui nesse primeiro livro eles vão mais falar e pensar em sexo do que realmente fazer, mas vai ter, tá? Então, se você tem problema com isso, se você não gosta disso, já vai sabendo que tem. Não é aquela coisa de ser a maior parte do livro, mas é uma parte relevante da história, assim. Eles pensarem e fazerem essas coisas, mas eu gostei bastante e eu comecei logo em seguida a ler o segundo livro, mas eu dei uma parada porque senão eu ia ficar só nesse universo e não ia ler as outras coisas. E também teve Abençoada pelo Grifo, da Rafaela Souza, da série dela dos deuses. E aqui a gente tem esse casal, né, que é a Elísia e o Atlas. A Elísia, ela vivia uma vida aqui no nosso mundo, era ele, inclusive. E aí ela acaba morrendo e acorda no corpo de Elísia, essa mulher que faz parte de um jogo que ele jogava e é um personagem bem secundário, assim, com uma vida bem pouco conhecida, inclusive. E ele acorda lá e vê que, na verdade, essa mulher é bem sofrida, passou por umas situações difíceis e ele fala, não no meu turno, as coisas vão mudar. Só que ele não consegue aceitar muito bem que ele tá ali naquele corpo novo, então, tipo, é como se ele tivesse uma dupla personalidade. E também tem a questão do quê? Dos animais, das férias que eles têm nessa série, que vai ser mais uma voz na cabeça dele, mais a voz do Grifo. É muita voz na cabeça de um personagem só, mas vai ser um personagem muito incrível, que esse casal quase fez desbancar meu casal preferido, que é o Hugo e a Abigail. Mas é muito difícil desbancar o Hugo, né, que é um dos meus personagens masculinos preferidos da minha vida.
mas eles são incríveis. E a Elísia, é uma coisa que me conquistou muito na Elísia, que é ela ser a mãe leoa dos filhos que não são filhos dela do coração, mas ela é totalmente leoa, cuida deles e ela é totalmente decidida, resolve as situações. E o Atlas é bem fofo também. Então, assim, é uma história que eu gosto bastante, tô esperando. A Rafa não falou nada do lançamento do próximo livro, que eu acredito que vai ser o último dessa série, que ela foi construindo ali por trás, né? Pela história em si, pela questão dos deuses, eu acredito que o próximo deva ser o último e fecha essa história como um todo. Mas é uma história que tem, né, essa parte de fantástica por trás bem legal. Eu gosto muito das relações deles com as feras, que eles têm com eles mesmos. E a parte do romance dos casais, eu acho tudo muito bem construído. Nesse caso da Elísia, ela também viveu uma vida passada, então a gente vai acompanhando toda essa história. Eu gostei bastante e acho que vale bastante a pena. E vocês sabem que eu tive aí minha segunda de contos, que foi um projeto desse ano muito incrível, que fez com que eu lesse muitos contos. Tem mais de 50 contos resenhados, mas eu li mais que isso, porque teve contos que eu li que não foi pro segunda de contos, então eu resolvi fazer também uma seleção dos meus preferidos. Só que, por mais que eu tentasse refinar essa lista, ela ficou enorme. Tem, acho que 14 contos aqui, por isso eu vou falar bem rapidinho do conto e uma frasezinha dele só. A Igreja do Diabo, do Machado de Assis. O diabo quer ter uma igreja e talvez ele descubra que os humanos são mais diabólicos do que ele ainda. Solange, do Jefferson Tenório, aquela situação que mostra como que a gente trata as pessoas que teoricamente estão ali para trabalhar pra gente nas nossas casas aqui no Brasil. Ervas e Alfinetes, de Juana Manuela Garrett. A Ciência e Crendice, quem será que se supera? O Homem Morto, pode um homem estar morto e vivo ao mesmo tempo? É do Leopoldo Lugones. O Juramento, de Humberto de Campos, leva ao último aquela frase de que se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. O Som do Trovão, do Ray Bradbury, sim, o efeito borboleta começou aqui. O Morango de Itaipu, da Mayara Sigwald, não era melhor vocês deixarem quietos? Vocês vão mesmo entrar numa nave alienígena, onde pode ter que ter, tem algum alienígena? Vamos deixar isso pra lá, né? Basta Cada Dia o Seu Mal, do Miguel Del Castillo. O que o lockdown pode fazer com a mente das pessoas? Um artista da fome, do Franz Kafka, quando um artista leva as últimas consequências da sua arte. Lars Fars, pai e marido excessivamente temeroso, do George Sanders. Cuidado é bom, mas cuidado em excesso... Diante da Lei, do Franz Kafka. Acho que tudo que todo mundo quer ter é um pouco de justiça nessa vida. O Homem que Sabia Javanês, do Lima Barreto. Uma mentira dita 1000 vezes pode se tornar uma verdade. Um conto de Natal, do China Miéville. Capitalismo tardio, capitalismo tardio, capitalismo tardio. Uma Noite de Inverno com Você, da Ellie Hazelwood. Fofo. Um casal fofo para você finalizar o seu ano feliz. Bom, essas foram minhas leituras favoritas de 2025. Você leu alguma dessas leituras? Me deixa saber aqui. E se você fez, qual foi a sua leitura favorita de 2025? De repente eu já coloco aqui no TBR para 2026 e ela não aparece no meu vídeo do ano que vem.